E aí, galera? Beleza? Vamos que vamos nessa. Hoje falar sobre Mesopotâmia. Bom, primeiro vamos pensar a palavra Mesopotâmia, né? Normalmente vocês veem que a gente divide as palavras para tentar entender o significado delas. Então, olha lá. Mesopotâmia. Meso, divide a palavra aqui, ó. Fica Mesopotâmia. Meso quer dizer meio, entre. Potâmia quer dizer rios. Mesopotâmia é entre rios. Então, a palavra Mesopotâmia significa, traduzindo, vai, ou trazendo aqui para o português o significado da palavra, terra entre rios. Então imagina que tem uma extensão de terra e tem dois rios em volta. Que rios são esses? Rios Tigre e Eufrates. Ah, onde é que fica a Mesopotâmia? A Mesopotâmia existe? Ela existe, mas não com esse nome mais, certo? Mesopotâmia é um povo da Idade Antiga. Hoje, na Idade Contemporânea, a antiga Mesopotâmia se chama Iraque, principalmente. Olha lá no mapa, para a gente enxergar onde é a Mesopotâmia. Ó, temos aqui a América, né? As Américas do Norte, Central, do Sul, não é na América. Temos aqui a África, não é na África. Temos aqui a Europa, não é a Europa. A Oceania, não é a Oceania. E temos aqui a gigantesca Ásia, certo? Repare então que ela está aqui numa porção da Ásia, né? Aqui é esse bico aqui, ela é a Península Arábica. Ela está ao norte da Península Arábica, né? Próximo aqui dessa região chamada Oriente Médio, né? Então, aqui é o atual Iraque, né? Mas antigamente essa região era chamada de Mesopotâmia. Tá. Se a gente for ampliar essa imagem e chegar bem pertinho dela, a gente vê algo mais ou menos assim. Reparou? Olha os rios aqui que a gente tinha falado. Rio Tigre, Rio Frates e Rio Tigre. Esses dois rios nascem aqui no norte, né? E eles seguem para o sul e desaguam aqui no Golfo Pérsico, tá bom? São dois rios grandes, enormes, gigantescos, que atravessam toda essa faixa de terra. E é nesse lugar que antigamente se chamava Mesopotâmia, né? Lembra? Meso, meio, Potâmia, terras. Mesopotâmia é terras entre rios. Essa parte que está meio amarelada são as terras entre os rios. E é exatamente aqui, nesse lugar, que hoje é o Iraque, é exatamente aqui nesse lugar que antigamente vários povos passaram por ali. A gente vai entender por que vários povos passaram por ali e não um povo, por exemplo, se fixou e cresceu. Não, vários povos, vocês vão entender por quê. Aí nesse mapa aqui, ó, estão vendo algumas cidades importantes: Babilônia, Nippur, Ur, Uruk, Lagash. Essas três aqui são as cidades mais antigas que se tem notícia na história da humanidade, não é? Então vamos lá. Bom, a Mesopotâmia, esse lugar então entre os rios Tigre e Eufrates, fica numa região, a região toda ali, desde o norte da África, passando pelo Egito, Oriente Médio, indo para a Índia, tal. Essa região, ou ela é desértica, ou ela é árida, ou ela é semiárida, e ela é muito cheia de morros altos e baixos, com altas e baixas altitudes,
não é? Com muita montanha, muita serra seca, de difícil acesso, e muita areia, muita poeira. No meio dessa situação toda, existe uma planície, um lugar baixo, fértil, esverdeado, onde corre muita água, onde existe muita possibilidade de vida por causa da fertilidade. Se imagina naquela época, naquela região, você pertencendo a um povo qualquer. Você ia querer morar nas altas montanhas, no meio de um deserto ou do semiárido sem água, tanto para um lado quanto para o outro, ou você queria morar numa planície fértil, com muita possibilidade de vida, muita possibilidade de praticar agricultura, de praticar pecuária, porque tem água em abundância e o solo, por ser uma planície, favorece a vida. Eu imagino que você ia querer morar numa planície. Se você chegou a essa conclusão, só teoricamente, imagina na prática aquelas pessoas, aqueles povos. Por isso que vários povos diferentes vão começar a querer dominar aquele local. Vários povos diferentes vão querer começar a dominar a Mesopotâmia, porque é um lugar bom, é uma planície. Você está cercado de árido e montanha, e de repente uma planície com muita água. Esse é o motivo principal e óbvio do porquê que muitos povos vão querer ficar naquele lugar. E é lógico que isso vai dar muita briga entre esses povos. Então, a Mesopotâmia, ela acaba sofrendo, a região da Mesopotâmia acaba sofrendo muitas invasões de vários desses povos. Vocês já ouviram falar em algum desses povos? Então, assim, ó, quais são os povos que habitaram a Mesopotâmia? Sumérios, babilônios, acádios, assírios, hititas, caldeus, né? Já ouviram falar em alguns? Alguns deles aparecem na Bíblia, por exemplo. Já ouviram falar nos babilônios, nos sumérios, nos assírios, né? Povos com características diferentes entre si, mas que foram somando, cada um com a sua característica, na formação dos povos da Mesopotâmia e daquilo que hoje a gente chama de Iraque, não é? E aí, é lógico que se eu for pensar como que aqueles caras sobreviviam, se eu for pensar a questão econômica daquele povo, é lógico que não é indústria, é lógico que não é o comércio, mas a própria região, a própria geografia do lugar, plana, com muita água, vai favorecer o desenvolvimento da agricultura. Aí, ó, economia agrícola. Tá, professor, mas e a política? Tá. Quando a gente fala de política, a gente fala em quem manda e como manda. Quando a gente fala em política, a gente fala em quem administra e como administra. Então, como será que era a política lá da Mesopotâmia? Não é? Olha, a gente chama de monarquia teocrática. Peraí, vamos explicar coisinha por coisinha. Monarquia, lembra dividir a palavra? Mono quer dizer um. Arquia quer dizer poder. Então, monarquia é o poder de um. Um monarca é ele que está no poder. A palavra monarca vem de monarquia. Mono, um, arquia, poder. Monarquia é um que está no poder. Quem é esse um que está no poder? Ué, é um imperador, é um rei, é um monarca. Nesse caso, da Mesopotâmia, ele era chamado de patese. Então, existiram vários pateses, né? Aí eu coloquei essa imagenzinha aqui para representar a figura de um patese. Né? Traduzindo aqui para o português, para o nosso modo de dizer, de uma maneira mais simples e fácil de entender, patese é igual rei. Tudo bem? Então, é uma monarquia, é um cara que comanda. Claro que ele vai ter seus auxiliares, ele vai ter conselheiros, mas quem toma a decisão final é o patese. Tá, mas vocês viram que é uma monarquia teocrática.
Peraí, o que é teocrático? Ou o que é teocracia? Divide a palavra, vamos entender. Teo quer dizer Deus, não é? Pensa comigo. Você quer ser padre, pastor? Você estuda teologia. Teo é Deus, logia é o estudo. Você estuda Deus. Ah, outro exemplo. Quem não acredita em Deus é ateu. A é negação. Ateu é que nega Deus, o ateu. Então, por que eu estou falando isso? Para explicar o significado da palavra tel, quer dizer Deus. E cracia. Cracia quer dizer poder. Teocracia quer dizer que é um poder divino. Ou seja, esse rei, ele era considerado como alguém que tinha poder divino. Esse patese, ele era considerado como alguém que tinha poder divino. Que nome que a gente dá para isso? Monarquia teocrática, através da figura do patese. Monarquia teocrática. Um rei que tem poder divino. Essa é a crença cultural, essa é a crença política deles na época. Beleza? Exemplo, lá no Egito não tem os faraós. Aqui na Mesopotâmia existem os pateses. Lá entre os incas não existe o Sapa, que é o rei, que é o imperador. Aqui na Mesopotâmia existem os pateses. Então, pateses, faraós, sapas, né, reis, imperadores, são sinônimos em línguas diferentes. Tá? Tem o mesmo significado. E no caso da Mesopotâmia, é uma monarquia teocrática. É um rei que tem um poder divino e político, né? E aí eu coloquei aqui um exemplo de um dos povos, né, que são os assírios, só para vocês mais ou menos visualizarem, né, os adornos, os enfeites, as roupas, as armas, os elmos, os escudos, né, só para vocês enxergarem. Bem, andando em camelos, por exemplo, com peles escuras, ou em cavalos, em carruagens nesse estilo, né, que são abertas no fundo aqui, para eles entrarem ou saírem. Enfim, mas para vocês visualizarem, terem uma noção, moda, né? A barba meio quadrada, assim, ó. Bater o olho nisso nesse modelão de características, povos da Mesopotâmia, tudo bem? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente continua com detalhes, né? Hoje eu mostrei o geralzão, significado de Mesopotâmia, falei da agricultura, da importância dos rios Tigre e Eufrates, aí demos uma passada ali na questão política, que fala da monarquia teocrática, né? E aí na próxima aula vocês vão ver detalhes culturais desses povos da Mesopotâmia. Valeu? Pra gente não se estender, até. Abraço.